Abriram Lucas capítulo 7, amém? Beleza? Versículo 36, hoje nós temos que falar assim, abrir a Bíblia, ligar o tablet, iPad, iPhone, tem tanta coisa hoje, mas o importante é que a palavra esteja no seu coração. Lucas capítulo 7, versículo 36, nós vamos ler até o 48, são 12 versículos apenas. E diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse um profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, pois ela é uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize-lhe, mestre, disse ele, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual dele o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os seus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrou aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecados perdoa? E Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vai em paz. Amém, queridos? Até aqui. O título da mensagem de hoje à noite é A Fé que Liberta. Olha, já está projetado aí, tá bom? A fé que liberta. Durante esse tempo de pandemia, foi interessante o decreto do governo federal, porque o governo decretou que a igreja deveria e poderia permanecer aberta durante o período da pandemia. Embora praticamente todas as coisas foram fechadas no Brasil, a igreja foi considerada como um serviço essencial para a sociedade. E por causa disso o governo baixou um decreto lá em março ainda, declarando que a igreja ela tinha autoridade e podia ficar aberta. Nós fechamos aqui por uma questão de respeito, de ética, de cuidado. Acreditamos que fechando o templo para os cultos presenciais, a gente iria diminuir a possibilidade de acontecer alguma coisa ainda pior. Arriscamos e acreditamos que fizemos a melhor coisa. Entendemos que deveríamos voltar e voltamos, porque acreditamos que o tempo também já tinha passado e devagar nós precisávamos caminhar e precisamos caminhar. Você vai perceber também na sua casa, se você tivesse ficado em casa, durante esses 6 meses pelo menos, você provavelmente já estava despejado de casa. A igreja também foi considerada um serviço essencial para a sociedade, pelo trabalho que ela presta, ou que ela deveria prestar à sociedade pelo menos. Assim, a igreja ficou aberta. E de fato, Jesus disse que essa é a missão da igreja. Quando Jesus foi declarar a sua missão, principalmente em Lucas, quando o médico relata
a missão de Jesus Cristo, quando Jesus disse qual que era a missão da sua vida, Jesus basicamente fala sobre isso, dizendo que a sua missão era, olha só, anunciar boas novas, pregar o Evangelho, restaurar as pessoas, salvar, libertar, abrir seus olhos, curar e dar descanso. Aqui eu quero frisar duas coisas importantes que Jesus falou, que a missão era dele e é a missão da igreja, que é a missão de restaurar as pessoas e a missão de dar descanso. E essas talvez sejam duas coisas muito importantes no tempo que nós estamos vivendo hoje. A missão de restaurar a vida das pessoas. Acho que mais do que nunca, eu sempre converso com muitas pessoas, não tenho o hábito de expor aquilo que eu falo aqui, não convém, é desnecessário, e não é isso o objetivo, e nunca vou fazer isso, eu falo apenas por um título de curiosidade, de necessidade de expor. Mas muitas pessoas, se não 99% das pessoas que vêm até mim, ou a minha esposa, ou nos procuram, elas têm o desejo, a mesma coisa, que é restaurar alguma área da sua vida. A maioria das pessoas estão passando por crise, ou que vêm nos procurar, ou procura todo líder espiritual, elas estão geralmente passando por crise no casamento, ou crise financeira, ou um problema relacionado a uma enfermidade, ou um problema pessoal, por exemplo, um problema emocional, alguma coisa relacionada à sua vida. Esse é um das principais missões que Jesus falou da igreja. E eu quero frisar aqui para que você entenda que essa não é a missão que Jesus falou assim, que era a missão dele, não é a missão do pastor, não é a missão do padre, não é a missão do líder. Ele falou que essa é a missão da igreja. Quando ele falou, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ele está falando que essa é uma missão nossa, é uma missão da igreja, é a missão do povo, não é a missão do templo. Geralmente quando o cristão ouve falar da igreja, ele fala assim, hoje nós vamos à igreja, mas nós confundimos uma coisa muito importante, que igreja somos eu e você, nós somos a igreja, isso aqui é uma construção, isso é um templo, tem paredes. Qualquer lugar se transforma numa igreja. A igreja hoje se reúne nos presídios. Um amigo meu, pastor, um dia alugou ou reservou um motel, e lá eles foram fazer um culto no motel. Ele reservou naquela noite. Coincidência ou não, a pessoa que eles queriam ganhar, eles ganharam. Coincidência ou não, eles também ganharam a dona do lugar, que era a cafetina. E o lugar fechou. O culto aconteceu dentro do motel, o culto acontece no presídio, o culto acontece na tua casa, o culto pode acontecer no carro. O culto deve acontecer em nossa vida em todo lugar. Esse é um templo, esse é apenas uma parede, algumas paredes. Essa não é a missão da igreja, do templo. A missão da igreja, a igreja somos eu e você. Quando Jesus diz que essa é a missão dele, a missão da igreja é a nossa missão, ele está falando, olha, eu escolhi você com uma missão de anunciar boas novas. Quando ele está falando que é a missão de anunciar boas novas, ele está falando que não é apenas a mensagem do evangelho, mas ele falar de coisas boas e coisas novas. Já viu algumas pessoas que sempre têm coisas velhas e coisas ruins para falar? Tem pessoas que você conversa e ela está sempre na lamúria, na lamentação, sempre falando coisas negativas, nada para ela é positivo, nada para ela é bom. E alguns crentes muitas vezes são assim. Eu me recordo certa vez que um grupo de cristãos foram fazer uma vigília num lugar bem retirado, à noite, chovendo, barro e algumas dificuldades. E alugaram um micro-ônibus e aquele motorista que foi levá-los começou a observar uma determinada coisa, já que ele não era cristão. Durante o caminho aconteceram vários episódios. O ônibus saiu da estrada, o ônibus atolou, o ônibus furou o pneu. Aconteceram vários imprevistos. E os crentes tinham o costume de falar uma coisa, toda vez que acontecia uma coisa, eles falavam, isso é coisa do inimigo. Furou o pneu, eles falavam, nós temos que orar porque isso é coisa do inimigo. Atolou o ônibus, eles falaram, nós temos que orar porque isso é coisa do inimigo. Quando eles chegaram ao destino, depois de muito sofrimento, muito sacrifício, eles falaram para o motorista assim, motorista, você vai nos esperar ou você vai voltar para casa? Ele falou assim, Deus me livre, eu vou voltar para casa, vocês são um povo cheio de inimigo. Não dá para ficar perto de vocês. Vou voltar para casa, eu volto de madrugada e busco vocês. Vocês são cheios de inimigo. Vocês têm muito problema. Sabe? Essa é a missão que muitas vezes nós esquecemos. Achamos que temos tantos inimigos, tantos problemas, tantas coisas, que as pessoas que estão a nos observar, elas olham para nós e falam assim, Deus me livre, ser um crente como você.
Deus me livre de ser um cristão como você, porque da tua boca não saem coisas boas, não saem boas novas, não saem coisas positivas, não saem coisas alegres, não saem coisas felizes, não saem coisas atraentes, não saem coisas interessantes, não saem coisas boas, só saem coisas negativistas, é um olhar negativista. Então Jesus falou que eu e você somos responsáveis por anunciar coisas novas, boas novas. Quando alguém te fala de um dilema, um problema, uma enfermidade, um câncer, fala, olha, tem pessoas que às vezes falam, pastor, ora por mim, que meu parente, alguém da minha família está com um câncer, problema assim, falo, querido, a última palavra sempre vem de Deus. Até lá, sempre vamos crer em Deus. Deus pode reverter toda a situação. Confie em Deus. Deus é poderoso. Pode ser que Deus o leve, mas pode ser que Deus não o leve. Deus está nesse negócio, Deus vai tomar conta, Deus vai dar vitória, Deus vai confiar. Mas tem pessoas que chegam e falam assim, difícil. Meu pai começou bem desse jeito. 3 dias depois ele estava mortinho da sífilis. Morreu. A pessoa olha e fala assim, Deus me livre, permanecer perto disso aí. Porque tem palavras negativistas. Jesus falou que nós somos chamados a anunciar boas novas, pregar o evangelho. Outra coisa, ele falou, Jesus nos chamou para quê? Para restaurar a vida das pessoas. Restaurar. Eu como pastor já ouvi toda e qualquer história que você não imagina o que eu já ouvi. Porque as pessoas têm seus dilemas. Porque as pessoas têm seus problemas. Algumas pessoas ocultam aquilo que têm. Elas escondem. Algumas pessoas têm a facilidade de pôr para fora, de falar tudo aquilo que elas estão passando. Então as pessoas enfrentam dilemas, elas têm problemas. E as pessoas às vezes se colocam em muitos problemas, em muitas dificuldades. Eu já ouvi situação que eu tive que me segurar, para não, de tão complicado que era. Mas Jesus falou que Ele nos chamou para restaurar a vida das pessoas. Então quando você ouve algo difícil de alguém, qual o procedimento que você tem que ter? Restaurar essa pessoa. Não importa aquilo que ela viveu para trás. Eu não quero saber da tua história para trás se você não quiser contar. Não precisa nem falar. Não tem necessidade de expor o teu passado. Por mais que se você não quer, não precisa falar. Não precisa expor. Não vou tratá-lo com indiferença. Não vou julgá-lo. Não vou condená-lo pelo seu passado. Seu passado não me importa. O importante é daqui para frente. Vou ajudar você a restaurar a sua vida. Vou ajudar você a restaurar o seu casamento, vou ajudar você a restaurar a sua saúde, o seu sentimento, a tua vida social, a tua vida financeira, tudo aquilo que tiver ao meu alcance, se for possível, eu vou ajudá-lo a restaurar, porque Jesus nos chamou com o propósito de restaurar as pessoas, ser uma ajuda para a vida das pessoas. Jesus também nos chamou para salvar, para libertar, ou para ajudar as pessoas a se libertarem dos seus problemas, dos seus vícios, da sua dificuldade. Não para acusar, não para julgar, não para condenar, não para apontar, mas ajudá-las a encontrar um meio, uma maneira de se libertar de algo difícil que elas estão passando. Não é difícil julgar uma pessoa. Não é difícil. Muitas pessoas já falaram, pastor, eu tenho um problema com pornografia. Não é difícil julgar essa pessoa. Não é difícil dar uma palavra dura. O mais difícil, sabe o que é? Falar para ela, olha, não tem problema. Esse é o teu problema. Outro tem outro. O outro tem com o álcool, o outro tem com o cigarro, o outro tem com a mentira. O outro tem um problema. Não tem problema. Não tem problema. Você quer ajuda? Eu ajudo você, não tem problema. Não tem problema. É separar o indivíduo do problema. Você viu como quando um bebê nasce é tudo lindão? Pelo menos todo mundo fala que é lindo. Nunca ouvi ninguém falar que até hoje que um bebê é feio. Todo mundo fala que é bonito, mas você viu como um bebê quando nasce, que ele está limpinho, enroladinho, dormindo. É ou não é uma coisa mais linda do mundo? Lembra dos teus filhos? Quando você pegou no colo a primeira vez? 1 hora depois ele faz o quê? Cocô. Eu não sei como que vocês faziam quando eu trocava os filhos de vocês. Eu trocava o meu. Fazia o seguinte, vou falar como é que eu fazia. Eu colocava o Miguel na frente, na cama, porque a Andréa trabalhava, tinha alguns horários que ela trabalhava, então era inevitável, eu tinha que trocar. Eu sempre tenho até hoje muito problema de estômago, só de ver já dá um problema sério. Então eu fazia o seguinte, quando acontecia, eu centrava todas as coisas, o talco,
a fralda na posição, 3 lenços já do lado, colocava o ventilador atrás de mim, uma máscara no nariz e tirava rapidamente. E um dia escorregou a camisa e eu puxei. E quando eu puxei o cheiro, eu abandonei ele e tudo e fui para o banheiro. É ou não é bonitinho quando nasce? Mas suja. Você limpa ele, permanece cheiroso, bonito, lindo, beleza. Ninguém joga fora o bebê só porque ele fez cocô. Ninguém joga fora. É um período que ele se suja, depois ele passa. E você continua, depois vem outras fases que ele começa a dar outros problemas. Porque sempre uma fase procede a outra. Quando ele para de fazer isso, a gente pensa que isso é o pior. Depois a gente lembra que essa era a fase mais fácil que a gente tinha para lidar com eles. Vem outras fases difíceis da vida. E Jesus nos diz também que nós fomos chamados para abrir os olhos das pessoas. Abrir os olhos é falar a verdade, é encaminhá-las, é ensiná-las, é despertá-las para as coisas corretas. E depois Jesus também diz que nós somos chamados para curar e dar descanso a elas. Dar descanso e não cansaço. Tem pessoas assim, não tem? Pessoas que têm o prazer de dar cansaço na vida dos outros. Cansaço. Eu já tive discípulos que era dia e noite. Dia e noite. Eles falavam, pastor, até quando você vai aguentar? Porque é dia e noite. É dia e noite. Eu falava, a minha esperança é que já vai passar. Que pelo menos de noite você vai parar. Daqui uns dias vai parar dia e noite. E nós vamos seguir. Tem pessoas que gostam de dar cansaço na vida da gente. Nós somos chamados para dar o descanso. Eu vou falar para você por que eu estou introduzindo isso aqui, querido. Todas essas palavras aqui para que você possa entender todas as coisas. Na época de Jesus, basicamente nesse texto aqui, os religiosos da época enxergavam o trabalho dele ser igreja, de um povo de Deus, de uma maneira diferente daquilo que nós enxergamos hoje e daquilo que Jesus enxergava. Não posso generalizar dizendo que todas as pessoas eram assim. Estou falando de uma classe de líderes religiosos que eram conhecidos como os fariseus, os saduceus e os mestres da lei. Eram 3 classes religiosas que tinham na época. Os saduceus e os fariseus eram 2 classes de pessoas. Uma acreditava na ressurreição, a outra não acreditava. E daí nós tínhamos também os fariseus, que era uma outra classe de pessoas que acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, que seguiam à risca todo o ensinamento dos primeiros 5 livros da Bíblia. Eles seguiam completamente à risca, só que eles tinham um problema. Eles seguiam, mas não praticavam. Eles tinham praticamente decorado, eles sabiam toda a lei do Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 livros, só que eles não praticavam, eles não viviam a lei, eles conheciam a lei. Qualquer coisa que alguém fizesse ou apontasse diferente daquilo que a lei fazia, eles corrigiam e apontavam, porque eles conheciam a lei. Então essas pessoas do tempo de Jesus, eles tinham uma imaginação diferente de como era ser igreja. É claro que haviam pessoas diferentes que se destacavam, tinha o Simeão, tinha Ana, que eram cristãos autênticos, mas os líderes religiosos, considerados as pessoas de referência para a religião, eles tinham um pensamento diferente. Então eles não se envolviam com as pessoas, porque eles eram praticantes da lei, mas eles não tinham envolvimento da lei. Quando que uma pessoa é considerada um fariseu, por exemplo, no nosso tempo? Aquelas pessoas que seguem rigorosamente o que a lei diz, mas não praticam a palavra. Que seguem rigorosamente o que está escrito na palavra, mas não praticam a palavra. Fala, eu sou rigorosamente fiel. Tem algumas pessoas que colocam atrás de seus carros, eu sou 100% tal religião. Isso é ser fariseu. Porque a pessoa se importa com a religião, fiel à religião, mas ela não pratica aquilo que Jesus falou. Então, quando nós deixamos de comunicar às pessoas aquilo que é a nossa missão, nós estamos sendo fariseus. Aqui, quando nós nos preocupamos apenas conosco, nós estamos sendo fariseus. Quando nós apontamos para as pessoas o erro delas, quando nós julgamos, quando nós dizemos, quando nós condenamos, nós estamos sendo fariseus, não estamos sendo praticantes da palavra de Deus. Quando nós amamos as pessoas, nós estamos praticando a palavra. O problema de Jesus com os fariseus, com as pessoas daquela época, era isso. Jesus veio e começou a fazer aquilo que eles não faziam, e começou a gerar um conflito. Os fariseus não tocavam nos doentes, Jesus tocava. Os fariseus não tocavam em mortos,
Jesus tocava, como na a viúva de Naim. Os fariseus, eles não queriam se compadecer e nem estar associado com o sofrimento e os dramas das pessoas. Quando Jesus veio, ele tinha duas características importantes. Primeira, o ensino, porque o ensino liberta. Então Jesus se dedicava muito a ensinar as pessoas. Por isso que você vai ver que ele passa 3 dias no monte, na montanha, no sermão da montanha. Ele passa 3 dias, por quê? Porque o ensino liberta as pessoas. Então a coisa principal de Jesus, primeiro, o ensino. Depois, a identificação com os dramas pessoais das pessoas, seus problemas. Então Jesus ensinava e depois do ensino as pessoas se aproximavam, elas se identificavam com Jesus. Por isso que a palavra diz que Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Por quê? Porque ele tinha o ensino e tinha a prática do ensino. Ele se identificava. Então quando as pessoas vinham até ele com seus dramas, ele se identificava com as pessoas e tratava daquelas situações. Alguém sofrendo, vinha até ele e falava: Senhor, a minha filha está horrivelmente enferma, vem até ela, impõe as suas mãos e ela vai sarar. E Jesus falava: eu vou até ela. Quando a mulher do fluxo de sangue chegou em Jesus e tocou em Jesus, se fosse nos religiosos da lei, imediatamente ela ia ser morta e apedrejada. No entanto, quando ela toca em Jesus, Jesus elogia ela, fala: minha filha, a tua fé te salvou, pode ir em paz. Quando o Jairo pede que Jesus vá à sua casa, porque a filha está a ponto de morrer, e um ou outro evangelho diz que ela já havia morrido, o outro diz que ela estava prestes a morrer, e Jesus fala para ela: olha, eu vou à sua casa. Quando Jesus chega à casa dele, realmente ela estava morta. Então Jesus tira as pessoas que já estão cantando, se alegrando, outros pulando ali por causa da morte dela, tira as pessoas, fala, e sobe apenas com o pai e a mãe da menina para o quarto, e impõe as mãos sobre a menina, e a menina ressuscita. Mas os religiosos, naquela cena, identificavam como alguém impuro. Jesus tinha que sair do meio da sociedade, ficar 7 dias isolado, e depois voltar à sociedade. Essas coisas começavam a gerar um conflito entre Jesus e os mestres da lei, a autoridade da época, considerados religiosos. Por isso que você vai ver que, além deles não se identificar com Jesus, eles têm ódio, raiva de Jesus, eles começam a tratar para que Jesus seja morto. Por causa de uma coisa importante: os religiosos detinham o poder de influência nas pessoas. As pessoas olhavam para eles, os religiosos eram tidos como uma grande autoridade sobre as pessoas. Influente, autoritário, eles determinavam algumas coisas. Lembram que Jesus foi crucificado apenas, foi morto apenas, preso pelos romanos apenas porque a religião da época determinou. Então eles tinham um poder de autoridade na sociedade, um poder muito forte de influência. Então eles gostavam principalmente da honra das pessoas, serem honrados em lugares públicos, as suas roupas, os pingentes, os talares, aquilo que havia pendurado perto deles, eles eram tidos como alguém muito especial, uma pessoa de autoridade. Só que as pessoas, com o tempo, o seu sofrimento, suas dificuldades, seus dramas, elas não podiam se aproximar nem deles e nem de Jesus, e nem de Deus. Porque no templo elas não podiam ter acesso, porque era considerado o santo dos santos, só os sacerdotes da época podiam acessar o lugar. Então as pessoas estão vivendo os seus piores dramas. Por quê? Até Deus elas não conseguem chegar, e as pessoas que eram o acesso delas a Deus, elas também não podem se aproximar. Então olha só, quem que pode se aproximar? As pessoas que têm um poder aquisitivo alto, daí onde surgem as partes das indulgências, o acesso delas até Deus, a compra do acesso até Deus com as autoridades religiosas da época. As pessoas consideradas mais simples, mais humildes, pobres, pecadores da época, essas pessoas eram todas excluídas, não tinham acesso. E eles tinham também o poder de separar a sociedade de alguns indivíduos. Por isso que você vai perceber que o Zaqueu, que era um publicano, que era um cobrador de imposto, que fazia parte do povo judeu, era um homem que cobrava imposto, era considerado um traidor do povo judeu. Então o que eles faziam? Eles excluíam uma pessoa da sociedade. Eles eram considerados como inimigo da sociedade. Aí quando Jesus vem, Jesus começa a se envolver, não com os religiosos. Ele não se relaciona com os religiosos. As pessoas da mais alta patente, autoridade espiritual da época, não se relacionam com Jesus. E quando Jesus chega até eles começam a questionar Jesus em algumas coisas, indagar Jesus. Jesus fala para eles uma coisa assim: olha, os sãos não precisam de médico,
não precisam de médico. E fala assim, eu não vim chamar justos ao arrependimento, eu vim chamar pecadores. E ele fala assim, as pessoas que estão consideradas bem de saúde, não precisam de médico. Ele está falando, eu sou um médico para quem é doente. E outra, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Quando Jesus está falando isso para eles, Jesus está falando, olha, caso vocês se identifiquem como pessoas boas, sadias e santas, não precisam se envolver comigo. Se vocês se enquadram nessa questão, vocês estão livres de se relacionar comigo. Quando Jesus fala isso para eles, excita um ódio elevado neles, por quê? Porque eles consideram ali que Jesus está dando indireta para eles, e como eles se consideram pessoas santas, sadias, bem, então eles não precisam de Jesus, é onde começa a haver um momento onde eles começam a procurar meios para matar Jesus, para acabar com a vida dele. Aí você começa a perceber outras coisas que Jesus começa a fazer, que desperta a ira deles, que é o envolvimento de Jesus com pessoas pecadoras. Por que pessoas pecadoras? Porque a sociedade naquela época, os religiosos, eles taxaram algumas pessoas com alguns termos naquela época. Por exemplo, essa mulher mencionada aqui, quando a Bíblia menciona ela, chama ela de uma mulher pecadora, é o termo que os religiosos da época deram, a sociedade taxou esse tipo de pessoa, que era considerado, que era chamada de uma mulher prostituta. Então toda mulher que na Bíblia é chamada a pecadora, que ungiu os pés de Jesus, está falando que essa mulher é uma mulher prostituta, é do mais baixo nível da ralé da sociedade para aquele povo. Esse tipo de pessoa jamais teria acesso até aos líderes religiosos, a religião, o acesso a Deus até eles, eram completamente discriminados pelos líderes religiosos. Esse tipo de pessoa para eles era completamente sem valor. No entanto, quando Jesus vem, Jesus começa a dar atenção para essa classe de pessoas, para esse tipo de pessoa. Por exemplo, para um Zaqueu, que era excluído da sociedade, só porque era um cobrador de impostos, para uma mulher, essa mulher pecadora, por exemplo, para a mulher samaritana, que era inimiga dos judeus, os judeus eram inimigos dela, então Jesus se aproxima dela, para Mateus, que é um cobrador de impostos, que se torna um discípulo de Jesus, para outras pessoas, que a Bíblia vai dizer, como aquela mulher grega, que é de origem pagã, que a Bíblia diz, que ela é de origem pagã. No entanto, quando ela vem até Jesus, Jesus diz que nem em Israel eu havia encontrado alguém com tamanha fé. Então Jesus está fazendo uma separação entre religião e fé. Escuta, religião é uma coisa, fé é outra. Escuta, entenda isso. Entenda isso. Quando aquela mulher grega, Ciro-fenícia, mulher pagã, veio até Jesus, Jesus falou assim, olha, nem em Israel eu encontrei fé tamanha dessa mulher. E ela era uma mulher pagã. Separa a fé da religião. Separa a fé da religião. Não cultua a religião. Não viva a religião. Fé é uma coisa, religião é outra. No tempo em que Jesus veio, havia muitas pessoas religiosas. A Bíblia fala muito dos religiosos. Mas havia poucas pessoas com fé. Havia pouquíssimas pessoas com fé. Se você olhar na Bíblia, se você pesquisar a Bíblia, você não vai ver Jesus fazendo nenhum milagre para os religiosos. Você não vai encontrar nenhum religioso da época recebendo um milagre de Jesus. Você não vai encontrar. Porque religião é uma coisa, fé é outra. A pessoa pode cultuar a religião a vida inteira, no entanto ela não tem fé. E a pessoa pode ter toda a fé e não ter religião. Fé é uma coisa, religião é outra. Temos que separar duas coisas. E quando Jesus começa a andar, ele começa a encontrar pessoas que começam a desenvolver fé nele, e não naquelas pessoas. Porque o centro da fé naquele tempo da religião estava não em Deus, mas nas pessoas, nos religiosos. Então eles detinham o controle, o domínio. Quando Jesus vem, eles começam a perder isso das pessoas. O que Jesus faz? Jesus começa a envergonhá-los. Por quê? Porque eles não tocam em pessoas desse tipo, mas Jesus toca. Jesus abraça, Jesus cura. Jesus começa a fazer umas coisas que eles não fazem. Então eles olham aquilo e começam a achar aquilo muito vexatório. É feio, é vergonhoso. Saber que alguém que está se denominando Deus começa a tocar nessa classe de pessoas. E quando eu estou falando na classe de pessoas, não é pessoas pobres. É todo tipo de pessoa. É pessoa rica e pessoa pobre. Então podia ser que algumas pessoas eram ricas, mas mesmo assim não tinham acesso à religião da época, que as pessoas não permitiam. Há um fato muito interessante na palavra, que diz que determinada vez, Jesus deu um jantar na sua casa, em Mateus capítulo 9, versículo 9.
A Bíblia diz que Jesus estava em sua casa. Quando a Bíblia diz que Jesus estava em sua casa, nós acreditamos que Jesus estava em Cafarnaum. Havia um lugar que Jesus havia feito assim como que um quartel-general. Era o centro do ministério dele em Cafarnaum. Pode ser que era na casa da sogra de Pedro. Nós não temos certeza. Pode ser que era contígua, era encostada junto à casa de sogra de Pedro. Porque Jesus ia para todos os lugares e retornava àquele lugar que era em Cafarnaum. Então, possivelmente, na casa da sogra de Pedro, ou pertinho, ou junto à casa da sogra de Pedro, Jesus tivesse ali um lugar que era chamado de a sua casa. O lugar que ele ia e que voltava. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, diz que na sua casa, na casa de Jesus, naquele lugar, determinada noite, Jesus deu um jantar. Estava dando um jantar. Jesus chamou 3 classes de pessoas para estar com ele naquela noite. Quem eram as pessoas? Quem eram as pessoas? Primeira pessoa que a Bíblia diz que estava jantando com Jesus eram os seus discípulos. Segunda pessoa que Jesus havia convidado para jantar com ele eram os publicanos. E em terceiro lugar, a casa estava cheia de pecadores. 3 tipos de pessoas: os discípulos, os publicanos e os pecadores. Não havia nenhum religioso. Ninguém comendo com ele. Sempre que Jesus está fazendo alguma coisa assim, Jesus chama esse tipo de classe de pessoas. Por isso que os religiosos vêm até ele e falam para ele, para os discípulos, por que o mestre de vocês é glutão, bebedor de vinho e só gosta de comer com pecadores? Eles vêm questionar Jesus. Escuta, nós muitas vezes temos o costume de chamar só um grupo de pessoas, a quem a gente considera do mais alto. Mas as coisas vão mudar quando nós começarmos a encher a nossa casa de pessoas que são consideradas pecadores. Nós estamos invertendo a ordem das coisas. Quando que você para uma vez na semana ou no mês para chamar alguém que não é da igreja para ir na sua casa? Chamar alguém da igreja é muito fácil, querido. É muito bom. Quando que você para chamar alguém que não é da igreja? Fala, tem um cara, amigo meu, assim, que pensa num beberrão, pinguço, fumante. Pensa num cara cheio de problema na sua casa. Está no pecado. Quando que você vai chamar ele para ir para sua casa? Isso se chama propósito. Visão de reino. Pessoas que estão fora do acesso. E que muitas vezes nós excluímos essas pessoas. São para essas pessoas que Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas com problemas. Não é difícil chamar pessoas cristãs à nossa casa, é maravilhoso. Fala, irmão, domingo à noite, ou sábado, vem lá em casa, vamos fazer uma pizza e beleza. Mas e aquelas classes de pessoas que você nunca convidou? Fala, são indignas de ir na minha casa. Elas não são santas. Boca suja. Fala coisa que não deve. É a tua casa que tem que ser santa. É a tua vida. Se preocupa. É para isso que eu estou dizendo para você, que nós precisamos entender que nós fomos chamados para esses tipos de pessoas. Para essas pessoas, com problemas, dificuldades, para elas que nós temos que ser uma bênção. Para elas que nós temos que preparar a melhor mesa em casa e falar, olha, eu hoje estou convidando você para vir à minha casa jantar comigo. Só comigo. Para a pessoa se sentir honrada, importante. Para você não ficar jogando coisas de religião nela a noite inteira. Não faça isso. Faça amizade com ela. Faça carinho com ela, amizade com ela. Fazendo isso, nós estamos fazendo isso. Estamos fazendo isso. Logo nós vamos colher. Logo nós vamos colher. Logo nós vamos colher. Tem um casal que está viajando. Falou, pastor, dia 27, quando nós voltarmos, dia 27 está marcado já. Falei, então tá, nós vamos lá em casa fazer. Não, na minha casa. Na minha, falei, então tá bom, fechou, na tua casa. É para isso que nós somos chamados. E quando Jesus veio, começou a dar esses problemas por causa disso. Agora, sabe uma coisa interessante que aconteceu nesse texto? A Bíblia diz que um fariseu convidou Jesus para ir à sua casa jantar com ele. Algumas coisas no texto a gente vai lendo, estudando, e depois a gente começa a prestar atenção, e Deus vai falando com a gente importante. Esse texto aqui, um fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa. Quando Jesus chega à sua casa, algumas coisas interessantes acontecem. Entre elas é essa mulher que vem até a casa do fariseu e se assenta aos pés de Jesus e começa a ter uma cena épica ali. Agora é interessante essa cena, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus foi convidado pelo fariseu, que era um mestre da lei, para ir à sua casa.
e algumas coisas aconteceram. A primeira coisa delas, eu achava que Jesus era o convidado do fariseu para ir na casa dele e jantar na casa dele. Depois, eu lendo o texto, eu percebi lá no versículo 49, de que Jesus não era o convidado do fariseu, eram outras pessoas os convidados, e que Jesus era apenas um das pessoas entre os tantos convidados. Ele não era o convidado, ele era um entre tantos outros. Assim como o fariseu havia convidado muitas pessoas para jantar na sua casa, ele aproveitou e chamou Jesus para jantar com eles também. Jesus não era a pessoa principal na casa do fariseu, era um dos convidados para estar na casa dele. Quando a gente percebe isso, a gente entende o porquê que o fariseu agiu dessa maneira. Naquele tempo, um jantar como esse era um jantar, não era um jantar de qualquer, um jantar de gala. Já foram num jantar de gala? Daqueles que a gente tem vergonha até de comer? Toda vez que eu vou num jantar desse, eu volto para casa com fome. Falo, não vou dar uma de pobre aqui não. Falo, senão eu vou sair daqui, ó, desse tamanho, assim, vou voltar para casa com fome. Em casa a gente come alguma coisa. Porque jantar de gala você tem que, né? Não pode, não dá para lambuzar tudo, né? Não pode fazer isso. Um dia eu estava em Brasília, indo para Salvador, num evento, e paramos para almoçar, e sabe que em Brasília só come quem tem muito dinheiro. E como eu não tinha, falei, ó, vamos comer um pouquinho aqui, porque é 2 restaurantes, um na frente do outro, do mesmo dono. E só almoça autoridades políticas, então é caríssimo demais. Eu peguei uma comida mais simples, o primeiro garfado que eu fui dar na boca, olhei para frente e caiu na roupa. A camisa branca, o macarrão vermelho, daqui assim, de cima até embaixo. Onde eu ia no aeroporto, dentro do avião, em Salvador, todo mundo sabia que um bobo havia comido e não havia prestado atenção. O jantar de gala, a gente precisa tomar cuidado, ir com calma e paciência, senão depois a gente chega em casa e passa mal. Naquele tempo, esse jantar era um jantar de gala, importante, a história vai dizer. No jantar de gala, ele era aberto para que o público visse. Não era aberto ao público, mas era aberto para que as pessoas pudessem olhar, observar e perceber que estava tendo um jantar de gala. Elas viam os convidados e tudo aquilo que era servido. Então você entende aqui que esse fariseu, quando ele chamou Jesus, não era por causa da honra a Jesus, era para que ele pudesse se sobressair ali, para que ele pudesse se identificar, para que as pessoas pudessem olhar para o fariseu e falar, nossa, até Jesus está no jantar com ele. No jantar de gala também aconteciam algumas coisas, que eram, quando o convidado chegava na porta para poder entrar, para participar do jantar, havia sempre um servo, um empregado na porta. O convidado sentava e o servo lavava os pés do convidado, para que ele pudesse entrar, por causa da areia, da terra escura da época. Então o servo tinha o dever de lavar bem os pés do convidado, secar, e ele pudesse ser introduzido. Quando ele era introduzido, o anfitrião, o homem, o dono da festa, chegava no convidado e dava um beijo na testa dele, que era um beijo de boas-vindas. Era uma honra receber esse convidado. E daí, em terceiro lugar, ele derramava um pouco de óleo de unção sobre a sua cabeça, que era um sinal de extremo respeito pelo convidado que estava naquele lugar. No caso de Jesus, quando ele chegou à festa, não tinha servo para lavar os pés dele. O anfitrião não o recebeu, e ele também não foi ungido na cabeça. Então Jesus entra e encontra um lugar e senta-se para comer. Até aquele momento ninguém menciona que Jesus está na festa, até que chega essa mulher pecadora, e entra então, invade o lugar. Por que ela sabe que Jesus está ali? A Bíblia diz que quando ela percebeu, ela soube que Jesus estava na festa, porque ela passou e viu todos os convidados. Então ela entra naquela festa, e quando ela entra, já se dirige até Jesus, identifica-se em Jesus e corre até os pés de Jesus e se apoia. Geralmente é uma mesa bem pequena, o convidado se apoia até no cotovelo e acaba comendo com uma das mãos, os pés para trás, ligeiramente apoiado ou para trás, ou então ele fica meio deitado para frente, assim com os pés lá, e aquela mulher veio até os pés. Possivelmente aquela mulher, Jesus naquele momento estava com o corpo para trás e os pés para frente. Então quando ela chega, ela se dirige até Jesus, nos pés dele, e começa a se derramar naquele lugar. E aqui nós entendemos duas coisas importantes, que é um nível de adoração perfeito e um reconhecimento de quem é Jesus. E quando ela chega, ela então se coloca aos pés de Jesus, se ajoelha aos pés de Jesus, e ela começa a derramar o seu drama.
expressar toda a sua tristeza, a sua angústia, os seus traumas, as suas dores, os seus pesares, o seu sofrimento. E ela começa a chorar, derramar as suas lágrimas, e toda aquela sala fica em completo silêncio. Todo mundo consegue ouvir a mulher chorando, as lágrimas caindo. Os pés de Jesus são sujos, é claro, então você imagina que ficou lambuzado. E ela faz um gesto que é um gesto de extrema vergonha para toda a judia. Naquele momento ela então quebra todos os protocolos do respeito, que é uma judia soltar os seus cabelos. Se ela não jamais podia fazer isso, principalmente em público, a mulher judia só soltava os seus cabelos quando estava no quarto com o seu marido em particular. E aquela mulher prostituta então solta os seus cabelos e começa a secar os pés de Jesus. E para a mulher judia, a coisa mais importante para ela é os seus cabelos. E ela então começa a secar os pés de Jesus com os seus cabelos, chorando, a sala em silêncio. E depois que ela seca, ela começa a beijar os pés de Jesus. Imagina, começa a imaginar a cena, a beijar os pés de Jesus. E depois que ela beija, ela quebra um frasco pequeno com unguento, com um nardo puro, que é um perfume valiosíssimo. O valor do perfume é 1 ano de trabalho, por volta de 30 mil reais. Provavelmente ela ganhou dos seus pais, que era um presente para o dia do casamento, onde ela ia se ungir, se banhar com o perfume depois de ter tomado banho, para se preparar para o noivo. Caríssimo. Ou então, era um dote que ela iria usar para depois do casamento, para começar a vida. Mas naquele momento, naquela hora, ela pega aquele perfume e quebra ele. E depois que ela quebra, ela derrama sobre os pés de Jesus e unge os pés de Jesus. Escuta, sabe qual é a diferença da religião e da fé? Que toda pessoa religiosa tem vergonha ou não dá aquilo que Jesus merece. O fariseu, mestre da lei, conhecedor da Bíblia, não beijou, não ungiu e não lavou. Essa mulher lavou, beijou e ungiu. É uma pecadora. Escuta, os pecadores estão muito mais em nossa frente do que nós imaginamos. A nossa religiosidade, nós somos tão religiosos, tão cuidadosos com algumas coisas, que nós estamos perdendo o que os pecadores têm levado. O nosso medo, a vergonha de fazer determinadas coisas, tem nos privado de ter acesso a algumas coisas de Deus que os pecadores estão tendo. Porque nós temos vergonha, nós temos medo e não estamos dando a Ele o que Ele merece. Estamos preocupados com aquilo que os outros vão pensar ou falar, enquanto os pecadores vêm e quebram o vaso. Se ajoelha nos pés de Jesus, chora, derrama suas lágrimas e não diz nada. Escuta, querido, eu quero despertá-los, junto comigo e com vocês, para nós entendermos o que é ter fé. Porque quando nós temos fé, nós entendemos quem é Deus e que Ele merece todo o nosso carinho e respeito. Escuta, vamos parar de cultuar a religião. Tem pessoas mais preocupadas com as paredes, com o templo e com o nome, do que com Jesus. Estamos honrando mais as coisas do que o próprio Senhor. Nós precisamos quebrar o vaso, quebrar os protocolos, quebrar as tradições, quebrar as regras e começar a dar a Jesus aquilo que Ele merece. E falar assim: estou pouco preocupado com os fariseus, estou pouco preocupado com os religiosos, estou pouco preocupado com a festa, eu quero saber de adorar Jesus. Eu quero saber de adorar Jesus. Jesus está num jantar cheio de religiosos, fariseus e convidados, e nenhum deles vai voltar para casa tendo recebido a palavra que essa prostituta recebeu de Jesus. Quando ela faz isso, o fariseu, porque todo fariseu faz isso, ele olha alguém se ajoelhar, ele fala: aí, está querendo se aparecer, pensando que é melhor que os outros. Para quê? Não precisa isso. Algumas pessoas já falaram para mim: pastor, para que isso? Não precisa isso. Eu falo: não é para você, não põe o dedo, não é para você. Se você não quer honrar,
não se mete com quem está adorando. Se você não quer, não tem problema, só tira o dedo de quem está fazendo. Você não sabe os dramas que ele está passando, ou ela está passando. Cada um em particular sabe o que deve dar ao Senhor. Não coloque o dedo se você não quer, não precisa. Deixa ele, e fica olhando o que Deus vai fazer na vida dele ou dela. Às vezes ficamos tão preocupados com coisas que estamos perdendo. Estamos perdendo muitas coisas. O fariseu falou assim, para si, falou assim, se esse cara fosse Deus, ele ia saber quem é que está fazendo esse negócio com ele. Ele estava falando, se esse cara fosse Deus, ele nunca ia deixar uma prostituta fazer. Pensa uma vergonha que esse cara está passando aqui no nosso meio. Pensa que vergonha, que vexame. Agora sim que eu, de fato, tenho certeza que esse cara não é Deus. Se ele fosse Deus, ele nunca ia permitir isso. Aí Jesus então fala aquela parábola. E ele fala assim, que só adora a Deus quem reconhece aquilo que Deus fez em sua vida. Ele falou, porque quem muito perdoa, muito ama. Só adora Jesus diferente quem sabe o que ele fez na sua vida. Fala, por que eu adoro? Porque eu sei o que ele fez em minha vida. Porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o que Jesus fez. Eu sei quem eu era. Sabe, querido, por que eu adoro Jesus? Não é para aparecer. É porque eu sei o dia que eu conheci Jesus, o que estava acontecendo comigo. Eu sei o dia que Jesus falou comigo, o que estava acontecendo comigo. E nunca mais esqueci. Por isso que eu não tenho vergonha. Essa semana eu saí meio empolgado do elevador. Estava meio animado em casa. E acabei saindo do elevador meio empolgado, cantando, adorando e orando. E pá, quando eu saí do elevador, eu encontrei um casal de asiático que estava vindo ao meu encontro e não me deparei, quase bati de frente com eles. Quando eles viram que eu estava cantando e tal, e estava colocando a máquina, eles pararam e começaram a dar risada. Daí eu parei e comecei a dar risada com eles também. Entrei no carro, na garagem e saí. Nós temos vergonha muitas vezes. Temos vergonha. Adora Jesus em todo lugar. Todo lugar. Ama Jesus. Mostra para Jesus que você é grato por aquilo que ele fez. Dê-lhe toda a gratidão, toda a adoração, todo o louvor por aquilo que ele fez na tua vida. Quando Jesus fez isso, ou quando aquela mulher fez isso, que houve aquele julgamento do fariseu, Jesus falou para aquela mulher, então justificando, falou que os seus pecados estavam perdoados. E Jesus disse àquela mulher, os seus pecados estão perdoados. E as pessoas disseram assim, os outros convidados começaram a perguntar, mas quem é este que até perdoa pecados? Porque para eles aquilo é o cúmulo já. Falou, não, tocar em inferno, se conversar com pessoas, deixar que uma prostituta toque nos seus pés e chore e faça uma vergonha dessa, tudo bem. Agora dizer que até pecado ele perdoa, poxa, aí já passou do limite. Aí Jesus se vira para aquela mulher e fala, olha, a tua fé salvou você. Pode ir em paz. Pode ir em paz. Fica tranquila. A tua fé salvou você. Falou, olha, não tem necessidade de você ficar se condenando, ficar se julgando. 3 coisas eu quero encerrar aqui dizendo para você, que quando nós entendemos quem é Jesus, e quando nós começamos a adorar, conhecer Deus de verdade. 3 coisas importantes que Jesus fez para essa mulher. Falou para ela, olha, pode ir em paz. Segunda coisa, Jesus livrou aquela mulher do fardo, peso da condenação, do julgamento das pessoas. Tirou daquela mulher, aliviou aquela mulher. Aquele fardo, aquele peso, aquele julgamento, aquela condenação. Aquela mulher quando veio até Jesus, o que ela menos precisava era ouvir uma palavra de julgamento. Independente da história dela. Jesus não estava interessado no passado dela. Jesus queria mudar o presente e abençoar o futuro dela. Falou, pode ir em paz. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Sabe quando que nós rompemos num momento de conhecer Deus de verdade? Quando nós tomamos entendimento que o nosso passado está condenado, está apagado, está justificado, você está livre.
não precisa lembrar dele, não precisa voltar, não precisa trazer a memória, não precisa se julgar, se condenar, se martirizar, não precisa se auto-julgar, se penalizar, tendo, daqui para trás, Jesus fez, daqui para frente, uma vida nova. Reconheça o que Deus fez na tua vida. Não há palavras de julgamento. É tão interessante que Jesus não dá nenhuma palavra para essa mulher de julgamento, de condenação, de nada. Porque ela não precisa, você não precisa, ninguém precisa. Quando você ouvir o drama de alguém, ouça com atenção, ouça com carinho, ouça com amor. E fala, estou nem interessado com o que passou. Daqui para frente é outra história. Não se importe. Não se importe com o passado das pessoas. O tema da nossa mensagem hoje é a fé que liberta. Porque a fé nos liberta das tradições, dos nossos costumes, nos liberta dos nossos medos, dos nossos fardos, da religiosidade. Queridos, eu tenho orado por vocês, por toda essa igreja. Todo dia nós estamos orando muito por vocês, por toda essa igreja, mencionando o nome de todos vocês, família, filho, esposa, marido, todos vocês, todo dia. Nós estamos orando, não apenas eu, minha esposa, há muitas pessoas aqui na igreja que estão orando, por um avivamento. Quando nós tivermos o entendimento de quem é Jesus e o que Ele fez, e quando nós dermos a honra que Ele merece aqui nesse lugar, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Sobrenaturais acontecendo. Quando nós deixarmos a apatia de lado, a religiosidade, os costumes de lado, as preocupações, e viermos disposto a conhecer Deus de verdade, a entregar a Ele a maior adoração que nós pudermos dar, a nos superarmos dia após dia, você vai ver que o coração do Senhor vai começar a se amolecer. E aqui nesse lugar vai começar a acontecer coisas que você não tem ideia o que vão acontecer. Sabe o que nós estamos precisando? Abandonar algumas coisas e começar a agir diferente. Se nós quisermos ver mudança em nossa vida, em nossa casa, na família, em todo lugar, nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. Você precisa mudar. A sermos um adorador de excelência. Em todo lugar. Lá na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Começar a separar. Tirar do celular as nojeiras. Tirar do celular aquilo que não agrada a Deus. E começar a fazer aquilo que agrada a Deus. A separar o teu tempo, o teu lugar. E falar que é o canto da adoração. Onde eu busco Deus, eu e Ele no secreto. Aí você vai ver que existe um Deus que quer relacionar-se com você mais profundamente, talvez, do que tem se relacionado até hoje. Eu não estou dizendo que você e ele não estão se relacionando. Eu estou dizendo que nós podemos ir mais fundo, conhecê-lo mais, muito mais. Por isso eu estou convidando você, estou te intimando a vir orar. Nós estamos orando. Muitas pessoas têm falado, pastor, nós temos que orar. Eu tenho falado, começa por você e por mim. Toda quinta-feira aqui, todo um domingo mais cedo, toda semana na sua casa, começa lá, porque juntos nós vamos mudar a história. Amém? Vamos ficar de pé? Escuta, eu não sei qual é a música que nós vamos encerrar o culto hoje à noite, mas eu quero propor um desafio a você, junto com você, agora nesse lugar. Os maiores milagres que eu passei em minha casa, dentro de casa com a minha esposa e o Miguel, em momentos difíceis, em momentos complicados financeiramente, em alguns momentos que nós estávamos passando problemas de saúde, em momentos extremamente complicados que nós estávamos passando em nossa casa, os momentos mais difíceis que nós passamos em casa, nós sempre adotamos a seguinte postura, que independente da situação, nós iríamos continuar adorando Deus. Uma vez quando me deu sinusite, né? Quem teve sinusite de vocês sabe como que é. Você não consegue se abaixar, né? E para mim foi tão forte,
que eu achava que era o fim. E quando eu descobri que eu estava com sinusite, estava tão mal, eu não conseguia me ajoelhar. Ou se eu me ajoelhava, eu não conseguia mais me levantar. Eu falei o seguinte para Deus, falei: Deus, o dia que eu te conheci, eu conheci de joelho. Sempre foi de joelho. Eu não admito adorar o Senhor de outro jeito a não ser de joelho. Com sinusite ou sem sinusite, eu vou continuar adorando de joelho. Eu vou continuar adorando de joelho. Devagar eu ia me ajoelhando. Depois que eu me ajoelhava, minha cabeça parece que ia estourar, explodir. Nunca senti tanta dor na minha vida. Falava: foi de joelho, vai continuar sendo de joelho. Foi difícil, vai nas horas difíceis. Se eu não conseguir, eu vou ficar só chorando. Mas foi assim que eu aprendi, é assim que eu vou continuar. Eu quero desafiar você agora a fechar os teus olhos. E quem sabe no teu maior drama que você está vivendo, a fazer aquilo que aquela mulher fez. No maior drama da vida dela, ela soube dar a maior adoração. E ela entregou o melhor que ela tinha a Jesus, que era toda a sua esperança. Quando ela quebrou aquele perfume, ela quebrou todas as esperanças dela diante de Jesus. Mas ela estava dizendo que ela confiava nele. Eu não sei quantos desafios que você tem essa semana, mas eu quero te desafiar nesse momento agora, a entregar tudo isso, deixar tudo, a preocupação, o medo, o drama, a angústia, a tristeza, a dor, o sofrimento, a entregar tudo isso e adorar o Senhor como você nunca adorou talvez até aqui. Romper tudo isso, deixar escorrer a lágrima. Não se importe, não se preocupe com quem está perto de você. Se preocupe a dar o seu melhor a Deus agora. Se for preciso sair um pouquinho de lado do teu cônjuge, sai daí. Se for preciso ajoelhar, ajoelha. Se quer chorar, chora. Se quer derramar em lágrima, derrama. Se quer erguer os braços, levanta. Fala: o drama é tão grande, mas Deus é maior, e eu vou dar a Ele o meu melhor hoje à noite. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Eu vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Eu vivo pra Te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar. Eu não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Eu vivo pra Te exaltar. E não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te
vim buscar. Essa é a razão da minha vida. Eu vivo pra te adorar, adorar. Eu vivo pra te 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 adorar. Oh, Jesus. Senhor, eu quero te pedir uma coisa muito importante, Deus. Que o Senhor nunca me deixe esquecer de onde eu vim e do drama que eu vivia o dia que eu te conheci. Eu prefiro, Senhor, ser identificado como um pecador aos teus pés do que um fariseu julgador que tem julgamento nos lábios. Eu quero sempre me humilhar na tua presença, porque tudo aquilo que eu fizer ainda não será suficiente para reconhecer aquilo que o Senhor fez por mim. Eu quero me humilhar aos teus pés, Senhor, em todo tempo, em todo momento. Eu quero dar a honra que o Senhor merece, porque nunca haverá, Pai, nada que eu possa fazer que venha pagar o teu sacrifício na cruz e o teu perdão no dia em que eu cheguei diante do Senhor, pior talvez do que esta mulher. Eu te agradeço, Deus, que o dia que o Senhor me recebeu não foram com palavras de condenação e julgamento, mas foram com palavras de amor e de graça. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos transforme, a mim e a tua igreja, para que nós tenhamos entendimento de quem é o Senhor, um coração tão grato, tão agradecido, tão honrado, que não venhamos suportar de estar na tua presença sem nos ajoelharmos aos teus pés e beijá-los também. Oh Jesus, oh Jesus, não nos permita nos tornarmos indiferentes, duros e religiosos, para seguirmos uma religião por tradição ou costume, mas pelo contrário, nós queremos ser verdadeiros cristãos, transformados pelo Senhor, e que são usados pelo Senhor para transformar a vida de todo aquele que se aproximar de nós. Nós queremos, nós desejamos que a nossa casa seja um refúgio de pecadores, mas nunca de fariseus. Nos livra disso, meu Pai. Nos livra dessa religiosidade medíocre. Nos ajuda a ter fé genuína. Nos ajuda a brilhar na escuridão e não onde há uma luz que brilha. Senhor, nos ajuda a ser verdadeira igreja que ama uns aos outros e que se importa, independente de quem sejam as pessoas. Nós queremos ser um exemplo de amor em nossa casa, em nossa família, na igreja e também na sociedade. Nós queremos ser o melhor possível como teus filhos. Pai querido, abençoa a tua igreja que está em casa e também aqui. O Senhor conhece os dramas pessoais de cada um do teu povo. Ajuda-os em seus dramas, em suas fraquezas, em suas lutas diárias, nos seus desafios. Mas que esta semana nós possamos vencer cada um deles, dobrando os nossos joelhos e adorando o Senhor, confiando
que quando nós entregamos tudo, receberemos tudo, aquilo que nós precisamos. Oh, Jesus nos abençoa e nos guarda em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha compaixão de ti e te dê a tua paz. Tenha uma semana de vitória e que Deus encha a tua casa da sua presença, em nome de Jesus. Amém.